Acampar parece sempre uma boa ideia. O ar puro, o som das árvores, o céu limpo repleto de estrelas e aquela sensação de estar longe de tudo, especialmente do que nos preocupa. É nesse afastamento do mundo que muita gente encontra paz. Mas é também aí que outras coisas encontram espaço para se aproximar. Porque no silêncio da floresta, qualquer som chama a atenção. E nem todo som tem explicação. Hoje, você vai conhecer 3 histórias, 3 encontros, 3 momentos em que o simples ato de acampar se transformou em algo que ninguém ali jamais conseguiria esquecer. Não são histórias inventadas e não têm final feliz. São relatos reais, enviados por pessoas que buscavam apenas uma pausa, uma fuga da rotina, mas acabaram diante do inexplicável. Você pode até tentar encontrar uma explicação lógica para o que vai ouvir. Talvez consiga, talvez não. A única coisa que posso garantir é que depois desse vídeo, a ideia de dormir em uma barraca no meio do mato nunca mais parecerá tão simples. No primeiro relato, um grupo de jovens vai até uma área de camping isolada para comemorar a formatura do ensino médio. Tudo começa bem. Fogueira, risos, conversas madrugada adentro. Mas a noite tem um jeito próprio de cobrar silêncio. E naquela noite, parecia que algo observava. Algo que sabia o nome de cada um deles. E que no momento certo, resolveu se manifestar. O grupo era formado por 5 amigos. Tinham entre 18 e 19 anos e estavam comemorando o fim da escola. Escolheram um camping afastado, rodeado por mata e longe da cidade. A ideia era simples: montar as barracas, fazer uma fogueira, comer besteira, ouvir música e celebrar a liberdade recém-conquistada. Todos chegaram no fim da tarde, montaram acampamento e foram explorar os arredores. Havia um riacho próximo, algumas trilhas curtas e árvores altas por todos os lados. O céu estava limpo, promissor. Ao cair da noite, acenderam a fogueira. O clima era leve, cheio de piadas internas e histórias de anos dividindo sala de aula. Ninguém ali parecia desconfiar de nada. Era o tipo de noite em que tudo funciona. O fogo aceso, os marshmallows derretendo, a playlist certa no fundo e a brisa morna passando entre as árvores. Mas depois das 10 horas da noite, a temperatura caiu mais do que o esperado. Um vento mais frio chegou e a fogueira apagou de forma repentina. Não havia rajadas de vento. Foi como se alguém tivesse passado por ali e soprado direto no fogo. Um deles acendeu de novo e riu. Era só azar ou talvez lenha úmida. A segunda fogueira durou menos de 15 minutos. Se apagou de novo, sem nenhum motivo aparente. Os risos cessaram aos poucos. Decidiram não acender mais. As lanternas e o brilho das estrelas dariam conta. Já passava da meia-noite quando começaram a ouvir o primeiro som estranho. Um estalo seco vindo do mato. Depois outro. Como passos quebrando gravetos secos, lentos e espaçados. Um dos amigos comentou que devia ser algum animal. Outro ficou em silêncio, encarando a floresta como se tentasse enxergar algo além do escuro. Mas ninguém se levantou. A fogueira continuava apagada e as luzes das lanternas apontavam para o chão ou para os rostos. 20 minutos depois, um dos garotos levantou para ir ao banheiro improvisado mais distante, feito atrás de uma lona. Levou uma lanterna e foi sozinho. Os outros ficaram conversando em voz baixa, até que ouviram a cadeira dele cair sozinha. A mesma que ele tinha deixado antes de sair. Ela estava vazia. Todos se viraram. Não havia vento, nem ninguém perto. Apenas a cadeira no chão. Eles chamaram pelo amigo e ele respondeu de longe dizendo que ainda estava ocupado. Um deles levantou e recolocou a cadeira no lugar. Mas a sensação no ar já era outra. Havia um peso. Como se a floresta tivesse prendido a respiração. Quando o amigo voltou, notaram que ele estava pálido. Disse que achou que tinha ouvido um sussurro perto do ouvido enquanto estava atrás da lona. Algo como seu nome sendo chamado. Achou que era brincadeira, mas percebeu que todos ainda estavam sentados quando voltou. As horas seguintes foram estranhas. Cada um deles passou em algum momento por algo semelhante.
Um ouviu a voz da mãe chamando pelo nome vindo da mata. Outro viu uma luz fraca piscando entre as árvores como uma lanterna. Um terceiro ouviu passos circulando as barracas, mas não viu ninguém. A cada novo relato, a tensão aumentava. Resolveram dormir por volta das 2 horas da manhã, mas ninguém conseguiu de verdade. As barracas pareciam menores, apertadas, abafadas. O garoto da primeira cadeira caída disse que sentiu algo puxar sua coberta durante a madrugada. Achou que estava sonhando, mas pela manhã a coberta estava metade fora da barraca, arrastada até a entrada, como se algo a tivesse puxado e largado ali. Ao amanhecer, todos estavam exaustos, mas inteiros. Começaram a desmontar as coisas com pressa, tentando fingir normalidade. Quando começaram a guardar as mochilas, perceberam algo bizarro. Uma das mochilas estava aberta e toda revirada, mas não faltava nada. Ela estava virada de cabeça para baixo, cuidadosamente posicionada no centro do espaço onde a fogueira havia sido acesa, como se tivesse sido deixada ali de propósito. Dentro dela estavam 5 carteiras de identidade, uma de cada um deles. Nenhum deles lembrava de ter deixado os documentos fora da mochila. E ainda mais estranho, nenhum deles havia mexido naquela mochila. Pertencia ao garoto que dormia mais profundamente, o único que não relatou ter ouvido ou sentido nada durante a noite. Ninguém quis discutir mais. Colocaram tudo no carro, deixaram o local e prometeram nunca mais voltar. No caminho de volta, pararam para abastecer e, por impulso, um deles perguntou à funcionária do posto se conhecia aquela área de camping. Ela disse que sim, e completou com uma frase que eles não esqueceram. Disse que era usada por um grupo de jovens muitos anos atrás, mas que aconteceu um acidente. Um deles desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Dizem que ele ainda aparece por lá procurando companhia. Ninguém respondeu. Todos voltaram para o carro em silêncio e nunca mais acamparam juntos. O segundo relato veio de um casal acostumado a acampar. Eles já tinham o próprio equipamento, seguiam roteiros de trilhas e escolhiam locais mais afastados, longe de acampamentos comerciais. Era uma forma que encontraram de se desconectar da cidade e passar mais tempo juntos. A rotina deles incluía barraca, fogareiro portátil, rede de descanso e um diário de bordo onde anotavam as experiências. Gostavam de se aventurar em trilhas pouco conhecidas, explorar cachoeiras escondidas e dormir sob as estrelas. Naquela ocasião, escolheram uma região de mata próxima a uma serra. Era uma área de preservação, mas não havia sinalização oficial. Haviam lido em fóruns especializados que existia uma clareira boa para acampar e uma trilha curta que levava a uma queda de água. Chegaram pela manhã, montaram a barraca e almoçaram cedo. Depois disso, decidiram seguir a trilha até a tal cachoeira, levando apenas uma mochila com água e lanche. A ida foi tranquila. A trilha era estreita, mas bem marcada. Passava por pedras cobertas de musgo, árvores altas e um riacho raso. Levaram pouco mais de 40 minutos até chegar à queda d'água, que era pequena, mas bonita. Ficaram ali até o final da tarde. Quando o sol começou a sumir entre as copas das árvores, resolveram voltar. Tinham tempo suficiente para chegar ao acampamento antes de escurecer completamente. Mas foi aí que começou a estranheza. Logo nos primeiros passos, perceberam que o caminho parecia diferente. As pedras no chão estavam posicionadas de forma que não lembravam. Algumas árvores pareciam mais próximas umas das outras e a vegetação parecia mais densa. A primeira suposição foi que haviam errado alguma bifurcação. Então voltaram até a margem do riacho para se orientar de novo. Recomeçaram. Caminharam por mais de meia hora e, em vez de se aproximarem da clareira, pareciam se afastar ainda mais. O céu escureceu rápido. A temperatura caiu. E então notaram algo que deixou os dois paralisados por um instante. Haviam passado por aquele mesmo trecho minutos antes. Reconheceram uma pedra em forma de losango e um tronco caído ao lado. O mesmo cenário, como se estivessem andando em círculo. Tentaram manter a calma. A mulher anotava mentalmente os pontos de referência, mas logo se deram conta
de que estavam sendo enganados pelos próprios sentidos. Começaram a ouvir sons repetidos. O coachar de um sapo, por exemplo, se repetiu com o mesmo ritmo e entonação 3 vezes, como uma gravação em looping. Um galho estalando à direita deles se repetiu da mesma forma minutos depois, exatamente igual. A tensão começou a crescer. O homem sugeriu voltar ao riacho e seguir a água até encontrar uma abertura, mas no caminho de volta passaram por algo que não estava ali antes. Uma clareira, e no centro dela, 7 velas apagadas, dispostas em círculo e pegadas de pés descalços ao redor. As pegadas não pareciam recentes, mas estavam ali, definidas na terra úmida. A mulher segurou forte no braço do companheiro. Nenhum dos dois conseguia explicar aquilo. Mesmo assim, voltaram pelo caminho por onde vieram, ignorando a clareira. Mais meia hora de caminhada. E de novo, a pedra em forma de losango, o tronco caído e o mesmo som de galho estalando. Estavam presos em um ciclo. O homem gritava, chamava por ajuda, mas o som morria rápido entre as árvores. A mulher sugeriu pararem, desligarem as lanternas e simplesmente ficarem em silêncio. Talvez alguma coisa estivesse usando a luz como guia. Apagaram as lanternas. A escuridão foi total. O silêncio era quase físico. Um vazio abafado, como se nem os insetos ousassem fazer barulho. Ficaram assim por longos minutos, respirando baixo, de mãos dadas. O tempo ali parecia parado. Até que a mulher acendeu a lanterna de novo. E ao olhar ao redor, os dois perceberam algo que gelou seus ossos. Estavam a menos de 50 metros da clareira onde haviam montado o acampamento. Conseguiram ver a barraca, o fogareiro e até a rede entre as árvores. Não sabiam quanto tempo tinham passado andando em círculo, mas sentiam como se tivessem caminhado por horas. Quando chegaram à barraca, a sensação era de alívio absoluto, mas algo ainda incomodava. A mochila que haviam deixado pendurada na árvore estava no chão e aberta. Nada parecia faltando, mas havia algo lá dentro que não lembravam de ter levado. Uma pequena pedra arredondada, suja de terra, com marcas riscadas na superfície, como símbolos ou letras muito antigas. Nenhum deles sabia o que era aquilo. Decidiram jogá-la fora e não falar mais sobre isso. Na manhã seguinte, levantaram cedo e desmontaram o acampamento o mais rápido que puderam. Durante o caminho de volta, não falaram quase nada. Estavam exaustos e confusos. Ao chegarem em casa, pesquisaram sobre a região. Descobriram que havia registros antigos de pessoas se perdendo ali. Alguns relatos falavam de vozes que levavam trilheiros para o mato. Outros mencionavam uma entidade conhecida como a Senhora do Desvio, uma figura folclórica descrita como uma mulher encapuzada que aparece em clareiras, sempre cercada por velas. O casal nunca mais voltou àquela serra. Continuaram acampando, mas em locais mais seguros com sinal de celular e presença de outras pessoas. Ainda mantém o diário de bordo, mas aquele episódio foi escrito com poucas palavras. Apenas uma frase. Naquela noite, a mata não quis nos deixar sair. Esse relato veio de um jovem chamado Caio. Ele sempre foi muito reservado, mas tinha o hábito de acampar em grupos organizados que reuniam pessoas desconhecidas, geralmente em reservas naturais. Era a maneira que ele encontrava de sair da rotina sem precisar lidar diretamente com gente demais. Ele montava sua barraca, ficava mais na dele, lia um livro, andava pelas trilhas e à noite observava as estrelas. Na ocasião do relato, o acampamento foi organizado por um grupo regional. O local era um terreno amplo, cercado por mata, com espaços demarcados para barracas. Havia banheiros rústicos, uma fogueira comunitária e uma pequena área para refeições. Caio chegou na sexta-feira à tarde, montou sua barraca em um canto mais afastado e, como sempre fazia, escolheu um ponto que tivesse alguma sombra, mas boa visão do céu. Montaram diversas barracas ao redor, mas a que ficou imediatamente ao lado da dele era uma das primeiras a ser armada. Ele viu quando o equipamento foi trazido e deixado no local.
Era uma barraca cinza com detalhes azuis, modelo comum. O que chamou sua atenção é que, ao longo do resto do dia, ninguém parecia estar utilizando aquele espaço. As outras barracas recebiam pessoas, mochilas, vozes. Aquela barraca não. Na primeira noite, Caio jantou com o grupo e voltou para sua barraca por volta das 23 horas. Já deitado, com os olhos fechados, ouviu vozes baixas vindo da barraca ao lado. Eram conversas sussurradas, intercaladas por risos curtos. Ele achou curioso, já que não tinha visto ninguém ali o dia todo. Supôs que alguém havia chegado depois que ele se afastou. Ainda assim, havia algo estranho no tom das vozes. Na manhã seguinte, acordou cedo. O sol batia forte. Quando saiu da barraca, olhou imediatamente para o lado. A barraca cinza estava lá, intacta. Zíper fechado. Sem mochilas, sem calçados, sem nenhum indício de uso. Ele esperou até mais tarde para ver se alguém aparecia, mas nada. A barraca estava imóvel. Nenhum barulho, nenhuma movimentação. Na segunda noite, a situação se repetiu. Ele ouviu as mesmas vozes por volta da meia-noite. 2 ou 3 pessoas conversando em tom baixo. Depois, uma risada feminina, seguida por uma canção infantil, como se alguém cantarolasse uma melodia antiga. Aquilo o arrepiou. Mas ainda achava que podia ser gente do grupo brincando ou tentando pregar uma peça. No dia seguinte, ele comentou discretamente com uma das organizadoras do acampamento. Perguntou quem estava na barraca cinza ao lado da dele. Ela consultou a lista, olhou para o local e disse que aquela barraca foi montada por alguém que desistiu de ficar e foi embora no mesmo dia. Deixaram a barraca ali, desmontariam no final do evento. Caio tentou processar a informação. Não mencionou o que tinha ouvido. Voltou para sua barraca e ficou observando a cinza. Ela parecia normal, mas algo nela causava incômodo, como se não estivesse totalmente alinhada com o resto do lugar, como se pertencesse a outra realidade, levemente fora de sintonia com o acampamento. Na última noite, ele decidiu ficar acordado. Preparou um café e sentou-se na entrada da barraca com a lanterna acesa. Passava da 1h da manhã quando ouviu o som de um zíper se abrindo. Era o da barraca cinza. Ele apagou a lanterna na hora, mantendo o rosto parcialmente coberto. Ouviu passos leves saindo da barraca, seguidos por um sussurro. Não conseguiu entender as palavras, mas percebeu que não era uma voz comum. Pelo canto do olho, viu uma figura baixa, como a silhueta de uma mulher de cabelos longos, se afastando lentamente em direção ao mato. Os passos não produziam som de folhas ou galhos como seria esperado, apenas um leve arrastar. Ela desapareceu entre as árvores. A barraca ficou aberta. Caio esperou até o amanhecer. Quando o dia clareou, se aproximou da barraca cinza. A entrada estava fechada novamente. Ele ficou parado por alguns minutos até tomar coragem e abrir o zíper. Dentro da barraca, havia apenas uma colchonete fina e uma boneca antiga, feita de pano, com o rosto bordado e um vestido amarelado. Ela estava sentada no centro da barraca, voltada para a entrada, como se esperasse por alguém. Ele fechou o zíper devagar, sem mexer em nada. Procurou a organizadora, contou exatamente o que viu e ouviu. Ela ficou visivelmente assustada, mas tentou manter a compostura. Disse que aquele local já tinha apresentado relatos esquisitos em outras edições e que alguns participantes haviam pedido para não acampar naquela parte do terreno. No fim do evento, uma equipe foi desmontar as barracas restantes. Quando chegaram na cinza, encontraram apenas a estrutura. A boneca não estava mais lá. Ninguém sabia quem a tinha deixado, nem para onde ela foi. Caio voltou para casa e naquela mesma semana vendeu todo o seu equipamento de camping. Nunca mais pisou em um acampamento. Segundo ele, há coisas que preferem a escuridão, mas que às vezes se aproximam da luz só para lembrar que estão por perto, e que certos lugares são marcados por presenças que se mantêm quietas, até que alguém ouça. Três histórias. 3 encontros com o que não pode ser explicado. Pessoas diferentes, lugares distintos, mas algo em comum. A sensação de que, quando nos afastamos da civilização e mergulhamos no silêncio da natureza,
abrimos espaço para ouvir coisas que normalmente ignoramos. Você pode tentar racionalizar o que ouviu. Pode pensar que foram alucinações, coincidências, truques da mente cansada no meio do mato. Mas a verdade é que todos os envolvidos lembram desses acontecimentos como se tivessem acontecido ontem. Eles não esqueceram, não superaram, e nenhum deles voltou a acampar do mesmo jeito. O que essas histórias nos dizem não é apenas que o sobrenatural existe, mas que ele observa, espera e às vezes se manifesta quando menos esperamos. Talvez não para assustar, talvez apenas para ser notado. Agora me diga, qual desses relatos mais mexeu com você? Qual deles fez você olhar 2 vezes para a barraca ao lado ou para o caminho de volta? Se você já passou por algo parecido em uma noite silenciosa, se ouviu vozes que ninguém mais ouviu, se sentiu algo parado perto de você quando não havia mais ninguém por perto, escreva nos comentários. Sua história pode aparecer aqui. E talvez sirva de aviso para quem ainda não entendeu que a escuridão nunca está vazia. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva. Aqui toda semana damos voz ao que normalmente é silenciado, porque a noite pode ser calma, mas o que se esconde nela está sempre acordado.